Eu tenho que ter muito dinheiro para ser um nômade digital? Para ser nômade digital, eu preciso morar em Bali? O nômade digital pode ser CLT? O nômade digital pode viajar em dupla? Essas e muitas outras perguntas eu já recebi, recebo e provavelmente vou continuar recebendo por muito tempo. Então, nesse vídeo eu listei alguns pontos que eu considero bastante importantes para quem quer se tornar um nômade digital. Para quem não me conhece, eu sou o Rami e esse é o Entre Coordenadas. Nesse canal, a gente fala sobre a vida nômade em geral, especialmente para quem já passou dos 40. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike, ative as notificações para sempre estar recebendo os conteúdos novos e bora conversar sobre. A vida nômade de verdade ela é um pouco diferente do que é dito no Instagram. Longe de hotéis, resorts, praia. Bom, eu vivo na praia, mas longe daquela imagem instagramável de férias permanentes. Essa ideia de férias é que estraga toda a experiência de quem se aventura pela estrada. Eu estou nômade, estou pelo litoral desde 2024 e nesse período eu consegui entender algumas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês e que eu acho que é importante para quem quer virar nômade prestar atenção. Um primeiro adendo que eu queria fazer é, diferente de alguns outros vídeos que eu tenho visto na internet, eu acho bastante perigoso essa ideia de que em 13, 6 meses tu te prepara e tu vai conseguir ir para a estrada e viver uma vida nômade. Eu acho bastante arriscado e bastante complicado e difícil que isso se sustente por um longo prazo. Eu, no meu caso, eu me organizei durante um bom tempo e já estava acostumado com uma vida sem muito endereço fixo e com pouco apego a bens materiais e afim. Bom, para estruturar melhor esse vídeo, eu dividi ele em 5 partes: pessoal, financeiro, emprego, viagem e burocracia. Tendo esses 5 eixos, nós vamos dialogar e vamos apontar o que eu acho mais importante para tu ir te preparando, ok? Vamos lá. As questões pessoais. Antes de tu fechar a tua mochila, ir para uma rodoviária ou para o aeroporto e sair mundo afora, tu tem que pensar algumas coisas muito importantes primeiro. O número 1, a questão de autoconhecimento. Bom, tu tem que entender qual é a dinâmica que a tua vida funciona e qual é a dinâmica que tu realmente funciona. Por exemplo, tu é uma pessoa mais introvertida, tu é uma pessoa mais extrovertida, tu consegue viver sozinho, não consegue viver sozinho. Se tu tem um companheiro ou uma companheira, ele vai te acompanhar nessa jornada, tu consegue te suportar por 3 meses sozinho? Essas são algumas questões que são bastante importantes, porque as pessoas têm uma certa ilusão de que a estrada resolve tudo, e é o contrário. A estrada, ela potencializa tudo. Então, se tu tem dificuldade em ficar sozinho, com a estrada, ali na frente ele pode virar uma depressão. Então, ele é bastante perigoso. A primeira coisa é te conhecer. Ver se tu gosta de ficar sozinho, ver se tu não tem questão nenhuma em ter menos conexões e como é que tu lida com a solidão. Porque eu não tô dizendo que isso vai ser uma jornada insólita e tu não vai conhecer ninguém. Não, vai conhecer bastante gente legal, tu vai te divertir bastante. Mas, na maior parte do tempo, tu vai estar sozinho. Tu vai passar 3 em 3 meses em cada cidade, tu vai sempre nas primeiras semanas tu vai estar sozinho para tu descobrir a cidade, não vai conseguir fazer amigos muito rápido, depois desenvolver uma conexão, tu vai embora. Então é nesse sentido. É bem importante que tu te conheça, se tu saiba, se tu consegue lidar com isso. E na continuação disso, eu indicaria muito desde o princípio, se tu não tem, tu procurar algum atendimento psicológico para entender se essa vida vai poder te ajudar ou vai te trazer algumas outras questões mais profundas, ou tu vai te dificultar o teu desenvolvimento nessa vida nômade. Para as pessoas que vão viajar em casal, ou com amigo, ou com parceiro ou parceira, também tem essa questão. Numa vida normal, com nenhuma base fixa, cada um tem basicamente a sua vida, vai pro trabalho. Quando tu viaja em dupla, tudo ele é feito quase que em dupla, então vocês dois vão trabalhar praticamente no mesmo local junto, vocês vão fazer as coisas muito juntos, então também tem essa questão, não vai dar para separar tanto a vida como é feita em uma cidade normal e numa base fixa, então isso também tem que ser trabalhado, tanto teu e do teu parceiro, ou do teu amigo, ou da tua amiga que vai tentar se aventurar contigo, ter essa ideia de que a estrada ela pode potencializar tudo, a estrada ela pode trazer à tona muita coisa. Então é sempre bom se pensar na estrutura que se tem, como que gosta ou como que vive a vida hoje em dia e se ela pode ser replicada na estrada. O segundo ponto das questões pessoais é a questão de saúde. Quem acompanha sabe que eu gosto muito de falar da questão de rotina e cuidados com a saúde. Uma boa alimentação, uma rotina de exercícios, aí seja academia, bike, corrida, qualquer exercício de movimento ao ar livre. Além disso, é um acompanhamento
acompanhamento médico, assim como acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, principalmente antes de sair para a estrada. Faz um check-up, faz um acompanhamento, vê, por exemplo, para as pessoas que têm mais de 40 anos, se tem alguma doença crônica, pressão alta, diabetes, como é que vai? Porque isso ele pode ser um limitador ali na frente. Por exemplo, tu ir para uma cidade, mesmo aqui no Brasil, que seja muito isolada, que não tenha acesso a algum remédio específico, então ele tem que fazer esse acompanhamento para não dar problema na estrada. Se tu for primeiro para fora do Brasil, mais ainda. Então ele tem que ter esse check-up bem feito para não ter problema lá e aí sim, um bom plano de saúde. No Brasil ele não necessariamente precisa de um plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde, tudo que as questões de saúde que eu precisei, eu fiz com o SUS e tem um planinho ali que às vezes acessei uma ou duas vezes, que não foi muito. Mas ele é interessante, fazer o check-up, fazer o acompanhamento para não ter problema na estrada. E o terceiro ponto das questões pessoais, que é muito importante, que é a questão de desapego. Se tu é muito apegado à família, a bens materiais, ao teu cachorro, teu periquito, teu papagaio, ele vai ser bastante complicado tu conseguir ir para a estrada. Ir para a estrada, o que eu digo, pensar que não é que tu vai fazer uma viagem de um mês e vai voltar, é que tu vai passar no mínimo 2 anos fora, vai passar esse tempo fora e não vai voltar para casa. Como é que tu vai lidar com família e amigos? Tu é apegado a eles, tu é apegado aos teus livros. Essas questões elas têm que ser pensadas porque, basicamente, tu vai passar a viver com aquilo que cabe na tua mala. Se tu é um nômade internacional, tu vai ter que viver com 23 quilos, que é o que cabe numa mala, que é o que tu pode despachar. Então, diminuir a tua vida a 23 quilos. Tudo que tu precisa tem que caber em 23 quilos. E isso não pode criar dor, não pode criar sofrimento, não pode criar nenhuma questão. Ele tem que ser, na realidade, libertador para ti. Então, volta lá a primeiras questões psicológicas. Tu consegue conviver tranquilamente com isso? Nessa questão de desapego, nós passamos também a identificar o que realmente importa para nós. Roupa de marca, quantidade. No início, eu andava com a mala de alpinista e uma mochila e a bolsinha do notebook, viajando o Brasil assim. Agora, no planejamento para deixar o Brasil, o meu planejamento, ele é feito só com uma mochila. Então, eu vou sair do Brasil só com uma mochila. Então, diminuindo ainda mais a vida para caber dentro de uma mochila. Obviamente, aí quando eu chegar lá, vamos estruturar melhor. Esta questão de pensar o que eu preciso, o que eu sou apegado ou não, ele é bastante importante. Não negligencia isso e pensa nisso. Fechando a questão pessoal, então tu vai te autoconhecer, tu vai entender o que tu precisa, tu vai entender se tu consegue desapegar e tu vai ter aí o acompanhamento de saúde. Se tu já identificou esses três e tá tudo tranquilo, ó, primeiro cheque, tu já vai poder pegar a estrada. O segundo tema é aqui para quem já me acompanha, que eu bato bastante nessa tecla, que é a questão financeira. Primeiro ponto da questão financeira é a reserva de emergência ou um fundo de emergência. Então, algumas pessoas que eu acompanho, alguns livros que eu já li e o que eu já fiz na minha jornada, aconselhavam que tu tenha no mínimo 6 meses do teu custo de vida guardado. Entendendo, e aqui é bastante importante, não é o custo de vida que tu tem na estrada. Uma coisa é o valor e o recurso que tu vai gerar para viver na estrada. Isso é uma coisa. O fundo de reserva, ele é o quanto tu custa hoje na tua cidade, na tua base fixa, na cidade onde tu reside. Quanto tu custa? Multiplica isso por 6, no mínimo. Quando tu tiver esse valor, aí sim tu pode pensar em ir pra estrada. Por quê? Esses 6 meses é caso algo dê muito errado e tu tenha que voltar para tua base fixa, retornar para tua cidade, tem a segurança de que tu, no mínimo 6 meses, tu tá garantido. Tu não vai voltar e ficar desesperado, ter que morar na rua. Ao menos 6 meses tu vai ter para te reestruturar. Ele é bastante importante entender que uma coisa é essa reserva que tu vai fazer, caso dê errado tu retornar, e outra coisa é o valor e o dinheiro e os recursos que tu vai produzir e ter para viver na estrada. São coisas completamente diferentes. Outra coisa que é importante é esse fundo, então esse fundo de emergência, esses 6 meses, esse valor que tu tem de reserva, ele está investido. Então, entender alguma forma de investimento, tesouro direto, CDB, fundos, alguma coisa, ele é interessante. O que vai me levar para o segundo ponto. O segundo ponto, que é investimento. É bastante interessante e bastante indicado que em alguma medida tu entenda sobre investimentos. Não precisa ser um expert do mercado financeiro, mas que tu entenda e tenha uma visão de fazer o dinheiro, botar o dinheiro para trabalhar para ti. Tem bastante nômade que vive basicamente de investimentos. Então, grande parte da minha renda, ele vem de rendimentos, dividendos de aplicações. Além de um valor guardado, além dos 6 meses que eu já tinha guardado, que estão lá rendendo. Então, é interessante que tu estude sobre, monte uma boa carteira, leve um tempo estudando e montando essa carteira. Caso precise, me manda um direct que eu posso te ajudar a montar a tua carteira, dá uma perspectiva de em quanto tempo, de médio
médio e longo prazo para tu também conseguir ir para a estrada de algum modo. O terceiro ponto é o teu custo de vida. Se tu não tem ainda, eu aconselho já a começar a ter. É tu fazer o cálculo de quanto custa a tua vida, quanto tu custa para viver, quanto tu precisa de dinheiro para ter a tua vida. Porque quando tu vai para a estrada, tu tem que entender quanto de dinheiro tu vai precisar para manter essa vida na estrada. Porque na estrada, entender custo de vida é primordial. Básico tu entender para tu saber para onde tu pode ir, ou onde tu não pode ir, ou onde tu vai ter uma vida melhor, ou onde tu vai ter uma vida um pouco mais complicada. Então o custo de vida já tem que ter numa cidade fixa, na estrada muito mais. E na estrada nós temos uma grande questão que é o teu custo ele tende a ficar mais elevado, porque tu tem uma grande questão é a tua moradia, que basicamente moradia ele é uma linha que ela tem um impacto muito grande no orçamento. Se tu quiser, tem um vídeo aqui já que fala sobre os custos hoje na cidade onde eu tô. Então é interessante entender isso porque às vezes tu vai ver teu teto de custo não dá, por exemplo, tu quer ir morar em Nova York. Nova York é uma cidade cara, então tu vai ter que entender de que esse custo que eu tenho hoje eu não consigo ir para Nova York. Eu preciso de 2 vezes mais, então tu vai ter que gerar mais renda ou tu vai ter que ir para uma cidade mais barata. Isso tu consegue visualizar só fazendo o cálculo de quanto custa a tua vida. Vai gerar um outro ponto, que é o enxugamento da vida. Quando tu vai pra estrada, tu não precisa de tantas amenidades e tantas coisas quanto tu tem quando tu tá numa cidade fixa. Porque tu escolheu, eu vou estar naquela cidade. Então, grande parte do que tu gasta para ter uma vida, e eu brinco que é ter uma vida de aparências na cidade, é muito mais cara de quando tu tá na estrada. Então, a estrada tende a te reduzir custo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu passo muito, basicamente, a minha jornada é no litoral. Então, grande parte do que eu faço para me divertir, para curtir a vida é praia. E praia não tem custo. Eu gasto muito menos do que eu gastava quando eu morava em Porto Alegre, que aí basicamente a minha diversão, a minha coisa que me fazia bem era ir para restaurante, ir para shopping, gastar. Então, ele tinha um custo de vida mais alto na cidade do que eu tenho hoje. Então, entender qual é o teu custo de vida e entender que a estrada vai te obrigar a ter isto mais bem organizado. Óbvio, se tu quer ser um nômade de longo prazo, se tu quer que a tua jornada dure 3, 4, 5, 10 anos. Se não, tu pode simplesmente ir à moda louca e tu, em 6 meses, voltar para casa quebrado. Bom, nós já falamos sobre as questões pessoais, sobre as questões financeiras, e agora nós vamos falar sobre as questões de emprego. Uma das primeiras coisas que todo mundo fala é para tu buscar uma fonte de renda online. E eu concordo, certamente. Mas aí tu sempre tem que ter o cuidado de que tipo de renda online que tu vai buscar. Tem que ser uma atividade que te gere um lucro significativo. Porque nada adianta a gente ir para a estrada e ter que trabalhar 12 horas, 7 dias por semana. Não vale a pena. Então, tu encontrar uma atividade que te remunere bem dentro das tuas habilidades. Um ponto que é interessante e que pouca gente fala é que sim, um nômade, ele pode ter um emprego formal, um emprego fixo. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos meus que moram aqui em Itacaré, que eles estão viajando numa outra forma, mas eles viajam. Ela até brinca de que ela não é nômade, mas ela é sim. Vocês são nômades. E eles viajam com o carro e eles vão... Ele é barista, ela é professora de yoga e agora ali Itacaré ela é recepcionista num estúdio de tatuagem e ele barista num café. E assim eles vão indo de cidade em cidade, eles estão indo fazendo a jornada deles. Então é uma possibilidade. O nômade não necessariamente ele é só o que está sentado na beira da praia com o computador. Tem outras formas de geração de renda. Ou, por exemplo, uma das minhas formas de geração de renda é que além de todas as coisas que eu faço, eu também sou sommelier. Então falei com um restaurante e eu ia trabalhar como sommelier no restaurante. Então sempre há uma possibilidade de geração de renda dentro das habilidades que tu tem. Por exemplo, se tu é design, pode ser um design contratado CLT ou PJ com um contrato bom online, ou fazer freelas. A forma da geração de renda não importa, o que importa é que tenha uma renda significativa. E se tu quer estar mais livre, então sim, achar uma forma de renda significativa online dentro das tuas habilidades. O que nos leva ao segundo ponto, que é a diversificação das fontes. É bastante perigoso nós ficarmos dependentes só de uma fonte de renda. Então é sempre importante ter mais de uma fonte de renda. Se dá algum problema, tu tem outras fontes de renda que vão segurar o rojão. E o terceiro ponto na questão de emprego e trabalho é essa balança que para nós que estamos na estrada é bastante complicado, que é a balança entre trabalho e lazer, que é a pessoa não conseguir ou trabalhar demais para conseguir sustentar a viagem ou
trabalhar de menos e não conseguir sustentar a viagem. Então ele tem que ter esse equilíbrio. Eu instituí que todas as manhãs elas são exclusivamente para trabalho. Então eu faço todas as minhas demandas, eu tento resolver tudo o que eu tenho que resolver e fazer todos os meus trabalhos pela manhã. À tarde, aí é academia, passeios, praia e tal. E aí eu tenho uma parte da noite que eu faço mais algumas coisas. Final de semana é o dia de sexta a domingo, é o momento em que eu vou aproveitar a cidade, eu vou aproveitar as praias, vou sair para jantar, viver a vida de fato. Achar essa equação entre trabalho e lazer. E o contrário também ele pode ser perigoso. Eu resolver passar a semana inteira na praia e aí eu não gero a renda suficiente para manter o mês e eu vou começar a morder as minhas economias. Aí ele tô fadado ao fracasso. Então ele é bem importante ter em mente que tu vai ter que dosar, equilibrar entre o trabalho e lazer, porque nós vamos escolher a cidade e a gente quer estar. Eu não vou morar numa cidade que eu não quero estar. Então, tu vai querer aproveitar a cidade. E aí os amigos que tu vai fazendo têm horários diferentes. Ah, bora pra praia, bora ali. Então esse equilíbrio é bastante importante e é uma questão que ele tem que ser bastante trabalhado e cuidado. Olha que nós já andamos bastante, nós já falamos bastante coisa hoje, né? Tá quase um curso completo sobre como virar nômade. Tá valendo o like. Bom, vamos falar agora sobre viagem. Eu costumo dar uma indicação que é bastante interessante. Tu fazer uma viagem teste. Amigo, o que é uma viagem teste? Tu pega aí tudo que tu usaria como se tu fosse pra estrada ter a tua vida nômade já, coloca na tua mochila o teu trabalho, o que tu vai fazer e passa uns 30 dias, uns 15, 20, 30 dias em uma cidade próxima à tua. Mas aí tu vai e vive uma vida, não é que tu vai tirar férias e passar na cidade uns 30 dias. Não, tu vai passar esses 30 dias como tu viveria na estrada, pra tu ver se tu te adapta com a rotina, com alguma falta de conexão, se tu vai conseguir desapegar, então levar muita coisa, tudo que nós já falamos antes, ver se tu vai conseguir executar de forma satisfatória, e se tu vai te adaptar a essa vida. Então é interessante fazer, porque é melhor tu fazer isso do que tu sair ela louca e descobrir no meio do caminho o que tu não dá pra coisa. Então tu fez a tua viagem teste, tudo beleza, te identificou, dá pra ser assim, tu te organiza pra entrar na estrada de fato. Uma outra questão agora é sobre destino e orçamento. Veja como as coisas vão se conectando. Tu identificou qual é o teu custo de vida, tu conseguiu diminuir o teu custo de vida, tu chegou a uma forma de viver que te faz bem e tu sabe quanto é que tu custa. E aí é o que eu falei do tech nos outros vídeos, tu desenvolveu então esse teu tech bem azeitado e tu vai instalar na próxima cidade. Tu fez os testes de tipo de cidade, é cidade grande, é cidade pequena, é litoral, é serra, e aí tu vai ver. Por exemplo, eu, Rami, tenho prioridade por litoral, mas por exemplo, eu não quero qualquer litoral. Eu tô na Bahia, o último lugar que eu quero passar é Salvador. Não quero praia em cidade grande. Para mim não vale a pena. Então eu vou procurar cidades menores perto de grandes centros. Então praias menores perto de cidades grandes. E aí eu vou ver, o custo de vida tá dentro do meu orçamento, menor o custo de vida e maior a qualidade de vida. Essa é a perfeição. Eu gasto menos e tenho mais qualidade de vida. Aí, por exemplo, se tu quer cidade grande, por exemplo, então aqui tu iria para Salvador. Ah, mas não, eu quero ir pro Rio e morar na Zona Sul, quero morar no Leblon. Bom, aí tu vai ter que produzir bastante renda, tu vai ter que ter uma renda alta. Então tu vai entendendo, com a renda que eu tenho, eu consigo morar no Rio, no Leblon ou na Baixada? Isso que tu vai identificando. Ah, eu quero cidade grande, eu sou cosmopolita. Ah, então eu quero ir para São Paulo. Alguém quer ir para São Paulo? Se alguém quer, me diz aqui que a pessoa precisa de terapia. Ah, eu quero ir para São Paulo. Não, na realidade eu não quero São Paulo, eu quero Nova York. Ah, então tu vai ter que gerar, tu vai entender. Eu não tenho renda para Nova York. Ah, então eu posso ficar numa cidade próxima que é mais barato e eu aproveito Nova York. São essas coisas que a gente vai entendendo com o passar do tempo. Só que para isso tu tem que saber qual é o teu custo de vida, qual é o teu estilo de vida e o que tu quer. E aí tu vai adaptando o teu orçamento com o destino que tu quer. E daí, o próximo fator é que aí o pessoal gosta muito de falar, que é o tal do travel hacking, que é entender as plataformas de desconto de passagem, gestão de milhas, cartões de crédito que dão benefícios, as plataformas de hospedagem. Por exemplo, aqui no Brasil, eu vim descobrir, por exemplo, para encontrar hospedagens, o melhor local para tu encontrar hospedagem é no Facebook, seja no Marketplace ou em grupos de locações temporárias. Que, por exemplo, no meu estudo para fora, para a Ásia, grande parte na Malásia, no Vietnã e na Tailândia, também tem muito grupo de hospedagem, sai bem mais barato do que no Airbnb ou no Booking. Então, esses truques que a gente vai aprendendo no meio da estrada, que também são interessantes de tu já ir pesquisando antes. Aí depois fazer algum curso ou entender a gestão de milhas, essas coisas que vão facilitar, aí, conectando com o tópico anterior, vão diminuir o teu custo de vida. Bom, mas para fechar,
vamos falar um pouco sobre as burocracias e algumas dificuldades que a gente pode ter na vida nova. Quando a gente viaja aqui dentro do Brasil, nós não temos grandes dificuldades, porque a gente não precisa de visto, não precisa de cartão de crédito especial, nós não precisamos de nada. Mas quando a gente vai para qualquer outro país, nós precisamos de atentar à cobrança de visto, cartões internacionais. Eu não vou me atentar muito a isso, eu vou dar só uma ideia de como o planejamento ele é importante para a tua vida nômade de longo prazo. Então eu vou deixar a vida no Brasil e vou ficar fora. Eu tenho que fazer cartões. Não, eu não preciso mais fazer cartões, porque como eu já fui me adaptando, eu já fui planejando tudo antes, então eu já tenho cartões internacionais, eu já tenho contas internacionais, porque a questão de investimento, eu já tenho renda fora, já preparei a minha saída antes mesmo de eu pensar em sair, de fato. Então, sempre falo de tu planejar, de te organizar, ele é extremamente importante e ele é extremamente útil para evitar correria e erro. Principalmente quando a gente vai para fora do país, que a gente perde, porque muita gente acha que não é bom aqui, mas a gente perde as grandes facilidades de estar aqui. Se tu já tem tudo isso pronto, tu ganha muito mais velocidade na tua jornada. Então, por exemplo, no meu caso, não necessariamente eu precisaria abrir uma conta internacional, porque eu já tenho contas internacionais dos bancos em que eu trabalho. Mas sim, vamos fazer uma conta na Nomad, na Wise, até para ver quais que tem as melhores taxas e como vai gestar melhor o dinheiro. Veja que eu não parei agora que eu vou pensar, que eu vou fazer, que eu vou ter. Então, antes mesmo eu já estava fazendo. De novo, o planejamento, ele é sempre a tua melhor arma. Mesmo que tu não pense em sair do Brasil, tu já ter coisas planejadas. Então, eu vou sair do Brasil, ter um cartão de crédito com um limite bom é importante. Então, eu vou cuidar do meu score, eu vou conseguir aumentar o meu limite. Então, te atenta para essas questões também. Obviamente, né? Se tu já tem mais de 40, isso aqui é mais para o pessoal ali mais novo. Tô meio que chovendo no molhado, mas eu acho que vale a pena falar, te dizer que te organizar, te planejar, bons cartões, contas, crédito, ele é bastante importante e vai te ajudar muito, 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 muito na tua jornada. Bom, então, olha, hoje nós abrangemos muita coisa. Praticamente foi um curso de nomadismo digital grátis. Então, se não curtiu ainda, curte, compartilha com alguém que tu acha que vai se interessar por esse assunto. Deixa o teu comentário aqui embaixo se ficou faltando alguma coisa, se tu quer que fale sobre alguma coisa. E novamente, me deixo ainda à disposição. Se precisar conversar sobre, principalmente para dessa questão financeira de montar uma carteira de investimento ou planejar daqui a um ano o que tu quer fazer e tudo, fica à vontade, pode deixa aqui ou me chama no direct lá no Entre Coordenadas no Instagram. E também podemos fazer até um acordo, né? Se tu começou a acompanhar e tu vai fazendo a jornada, enquanto eu estiver no Brasil, marcamos de se encontrar, vem para Bahia, se passar pela Bahia, bora curtir um pouco. Se tiver fora, nos encontramos fora. Por hoje, acho que é só, já falamos bastante coisa. Nos vemos nas próximas coordenadas. Um abraço, tchau.